Muito boa noite para você e um feliz sábado. Estamos iniciando o nosso novo modelo de pequeno grupo na sexta-feira. Estamos juntos aqui para celebrarmos o amor de Deus para todos nós. Quero mandar aqui um abraço para todos os irmãos do Distrito Central de Natal, para a Igreja Central, para a Igreja de Mãe Luísa e a Igreja da Rua do Motor, além também da Igreja de Guanabara. Um forte abraço para todos vocês. A Bíblia diz como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Então, que todos possamos estar juntos em união para a honra e glória do nosso Deus eterno. Eu quero deixar um texto bíblico inicial aqui para a gente, um texto da Palavra de Deus que está em Atos, capítulo 2, a partir do verso de número 42, Atos 2, 42 diz assim, acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia, em Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém ia tendo necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo
salvos. Queridos, a Bíblia nos mostra como a primeira igreja, a igreja que nasceu logo ali quando Cristo foi assunto ao céu, a igreja que ele deixou, a primeira igreja, a igreja verdadeira, esta igreja, ela vivia completamente em comunidade. Ela vivia em pequenas unidades, que juntos eles não deixavam ninguém que existia naquela comunidade passar por necessidade. Eles tinham alegria de estar juntos, eles celebravam o amor de Deus na vida deles, e todos os dias a Bíblia diz que Deus lhe acrescentava os que iam sendo salvos. Queridos, isso é maravilhoso. Uma comunidade saudável é uma comunidade em que os irmãos vivem unidos, celebrando o amor de Deus, celebrando a alegria. O texto também diz que eles partiam o pão de casa em casa, dividiam, celebravam no templo, celebravam nas casas e celebravam nas ruas. E o povo, o texto diz que eles tinham a simpatia do povo. Isso é fantástico. As pessoas, elas aderiam ao cristianismo por perceberem que ali havia uma comunidade saudável, uma comunidade de salvos. E saiba de uma coisa, esta é uma das funções primordiais do pequeno grupo, é conectar os irmãos, para que esses irmãos possam conectar mais pessoas. E por isso, amigo, nesses dias de pequeno grupo, nesses dias, que o pequeno grupo possa ser uma luz na nossa vida, possa trazer paz, união, e trazer também para perto de nós aqueles amigos que estão longe. Então, celebra aí junto com o teu PG, vai em busca dos teus irmãos, liga para eles, faz ali conferência pelo WhatsApp, não deixa de estar junto, celebrando e conversando, tudo isso para a honra e glória de Deus. Por isso a Bíblia diz que os salvos iam sendo acrescentados um a um, porque estes homens e mulheres celebravam unanimemente na palavra de Deus. Nesse momento, iremos ouvir um louvor especial, que ele possa preencher a tua vida e que você possa sentir a paz de Deus invadindo a tua alma. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez
de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. E me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Olá, muito boa noite para você que está nos acompanhando. Este é o nosso PG de sexta, estamos juntos, PG Mais Style. É um modelo diferente, é um modelo novo, em que toda sexta-feira agora a gente vai trazer aqui um pequeno grupo do nosso distrito. E hoje nós vamos iniciar com o pequeno grupo em que o líder é o Jabson, é o pequeno grupo Deus é Meu Juiz. Vocês estão vendo aqui nós três, mas daqui a pouco vão entrar mais algumas pessoas de uma em uma, para a gente conhecer um pouquinho. Jabson, boa noite para você, tá bom? Deus te abençoe, obrigado por ter topado e estar aqui mais uma vez, você está sempre com a gente. E aí nós estamos com o PG Deus é Meu Juiz. Conta um pouquinho como é que nasceu. Foi de convívio com os amigos, com os irmãos? Conta um pouquinho para a gente. Pastor, essa história de PG Deus é Meu Juiz, ela é bem antiga, pastor. Na verdade, esse PG, ele começou no meu coração lá em São Paulo. Primeira vez que eu montei esse PG, pastor, foi para uma comunidade de jovens, onde nós estudávamos o livro de Daniel. E você sabe que Deus é meu juiz, o significado do nome Daniel é Deus é meu juiz. Por causa disso surgiu esse PG. Eu trabalhava ali com 18 jovens, e quando eu vim para Natal, aí então assim, eu não tinha um PG aqui. Eu ia para muitos PGs, passava a lição, ficava à frente de muitos PGs, mas não tinha. Aí os irmãos começaram a falar: Jalson, vamos montar um PG, vamos montar assim. Eu falei: tá bom, eu monto, mas eu só monto com uma condição. Qual foi a condição, pastor? É que nós não ficaríamos apenas no estudo da palavra, que nós também tivéssemos algum tipo de trabalho em termos de ação social, que de fato nós fôssemos relevantes em alguma coisa, e não aquele negócio da gente só estudar, só para nós, não. Que também tivéssemos um meio de levar essa mensagem de alguma maneira, ainda que fosse por meio de exemplo para as pessoas que estivessem lá fora, pastor. Aí o pequeno grupo Deus é Meu Juiz, ele é
ele é assim, itinerante ou tem uma casa fixa para ser o PG? Tem na sua casa, na casa de alguém, como é? Então, eu também estava passando a lição ali para o Leões de Judá, de Santini e Roberto. Um abraço, quero mandar um abraço para o pequeno grupo Leão de Judá, Leão de Judá, lá na casa no apartamento da Santina, né? Isso, exatamente. E na Deodoro. Um abraço para Santini e Roberto. E aí, pastor, assim, houve aquela ideia de nós juntarmos os dois grupos, juntar esses PGs, né? Então, nós acabamos fazendo esse estudo lá na minha casa e algumas vezes também nós fazemos na Santina. Mas na maior parte do tempo é na minha casa mesmo, os estudos. E aqui temos um componente do pequeno grupo, um membro do pequeno grupo, que a gente conhece por Caleb, né? Mas aí não é o nome oficial dele, é o nome que ele usa aí para os amigos. Caleb, fala um pouquinho aí pra gente, seja bem-vindo, tá bom? Boa noite e feliz sábado para você. Bom, boa noite a todos, feliz sábado. Bom, como é que eu conheci o grupo Deus é Meu Juiz? Bom, através de convite do Jabson, do irmão Tico, eu vim conhecendo o Deus é Meu Juiz com a minha esposa e assim veio... Manda um abraço aí para ela, né? Abraço, amor, Franciele. E assim veio concretizando aquilo que Deus tem na nossa vida, que é não só vir ao culto, mas também estudar com os nossos irmãos em casas. E isso foi só acrescentando aquela chama ardendo no coração de saber mais sobre Deus. E a intenção do Deus é Meu Juiz é essa. Muito bem. E Jabson, também nós temos no PG de vocês muitas ações, né? Ações voltadas à ação social. Inclusive, domingo passado vocês estavam aqui. Eu acho que todo domingo, né, vocês fazem ações sociais. Conta um pouquinho para a gente como é. Enquanto você fala, vai estar passando algumas fotos, ações sociais. Como vocês entregam janta, almoço, varia, como é? Exatamente, pastor. Eu falo que o nosso pequeno grupo só é pequeno no nome, porque é muita gente, pastor, graças a Deus. E até pessoas que não é do grupo também nos ajudam, tanto financeiramente como até vem para nos ajudar também. Beth, ela é responsável por fazer o cardápio no nosso grupo, né? Daqui a pouquinho vocês vão ver a Beth aqui também falando. E Beth, ela é responsável. Então, assim, ela e Suzana, que é uma outra irmã lá de Felipe Camarão, elas fazem o cardápio. Às vezes a gente dá almoço, algumas vezes nós damos janta. E também nós fazemos doação de sapatos, de roupas, pastor. Também, com alguns irmãos que estão passando por algumas dificuldades, nos reunimos lá entre irmãos, fazemos aquele rateio, né, como diz a palavra, e vamos lá e também ajudamos o irmão financeiramente com algumas coisas. Enfim, cestas básicas. A gente tenta abordar... E os locais, pastor? Jabson? Vocês vão aqui no Viaduto do Baldo, já vieram, né? Isso. Aqui no Baldo, na Ribeira, a gente pega essa Prudente aí, pastor, vai até lá embaixo, ali na Jaguarari, vai até a Praia do Meio. Na verdade, a gente não tem um lugar fixo não, pastor. A gente enche o carro com o que tem e a gente sai aí, onde encontra um passando necessidade, seja ela qual for, de alguma maneira a gente procura suprir essa necessidade, pastor. Muito bem, a gente vai passar aqui uma transiçãozinha para o nosso próximo componente do PG, que vai entrar agora, tá bom? Pode vir, nosso próximo componente é o nosso irmão Tico, lá, irmão Tico mora em Santos Reis, irmão Tico? Rocas. Mora em Rocas. Pode sentar, por favor, irmão Tico. Muito bem, seja bem-vindo. Feliz sábado para você. Deus abençoe. Irmão Tico está sempre acompanhando as nossas lives, nossas transmissões, não é isso, irmão Tico? Então, manda um abraço aí para a tua família, que está te acompanhando com certeza. Boa noite a todos, feliz sábado. Boa noite aos meus amigos, familiares e todos aqueles que estão acompanhando essa maravilhosa transmissão aqui nessa noite para podermos compartilhar mais das verdades do nosso Deus, né? Irmão Tico, fala pra gente, qual é a sua maior alegria quando se reúne em pequeno grupo? Quando o senhor chega lá, está com seus irmãos, qual é a sua maior alegria naquele momento? Minha maior alegria, pastor, é a gente estar em comunhão como irmãos, porque não há nada melhor e tão gratificante, principalmente porque o nosso pequeno grupo ele se reúne no sábado, no dia do Senhor. E o dia do Senhor é um dia assim muito gratificante para mim, porque é um dia de total louvor e adoração. Então, quando nós estamos reunidos estudando lá, nós
nos sentimos realmente aquele, eu posso dizer, o fogo do Espírito ali entre nós, nos ensinando e nos instruindo para levar o Evangelho para as pessoas necessitadas. Inclusive, Jabson, Tico, o filho dele, Guido, a sua esposa Guara e Paula Kedma, eu os batizei, tá bom? Eu os batizei e aí eles continuam, né, na igreja firmes. E foi você que fez o estudo bíblico com ele em um pequeno grupo. Eu lembro que um dia eu fui visitar esse pequeno grupo e foi um dia muito especial. Isso mesmo, pastor. Aquele grupo que o senhor foi lá, né, até com Josivaldo, se não me falha na memória, e ali tinha muitas pessoas estudando, né, Tico? Nós tínhamos um grupo ali de umas 12 pessoas, mais ou menos, né? Isso, exatamente. Infelizmente, Isso, exatamente. Apenas Tico, Guara, Paula e Guido se batizaram, né? Mas desse grupo, então, essa família e mais Paula se batizaram, pastor. E o grupo Deus é Meu Juiz foi formado porque também Tico, Guara e Paula, depois que se batizaram, eles vieram me pedir, Jabson, vamos continuar os estudos, né? Porque assim, agora que somos batizados, a gente não tem o que fazer. Então, assim, irmão, gostávamos de estudar a Bíblia. Então, veja que esse grupo, pastor, ele nasceu também com esse intuito, de fazer com que os irmãos se juntem, se reúnam, né? E que junto tenhamos confraternização, relacionamento. E em meio a tudo isso, é como eu disse, não é ficar só no estudo, não. Também dar exemplo e testemunho do nosso Senhor Jesus para as pessoas lá fora. Eu me lembro, pastor, que quando eu comecei a estudar com o Jabson, e aí eu recebi o convite para vir à igreja, para participar de um culto. E aí quando eu cheguei na igreja para participar do culto pela primeira vez, o Josivaldo ele me chamou, aí disse, e aí, Tico, quando é que a gente vai se batizar? Quando é que você vai se batizar? Aí vamos marcar a data. Eu disse, não, Josivaldo, vamos fazer o seguinte, vamos demorar mais um pouco, porque agora eu estou aprendendo ainda, eu estou estudando com o Jabson, e eu creio que não é de imediato que eu tenho que me batizar agora, porque tipo assim, eu ainda estou conhecendo, né? Mas logo eu estarei me batizando. Ele, não, tudo bem, sem problema. E o que acontece? O que acontece foi justamente isso, como o Jabson falou, que após eu aprender a conhecer da verdade de Deus, eu desci as águas, nasci de novo, e eu falei para ele, eu disse, Jabson, agora eu sou um novo convertido, eu sou um cristão, eu nasci de novo. Então a gente não pode parar. Após a gente sair do tanque batismal, a gente nasce uma nova criatura. Então, agora que a gente vai dar os nossos primeiros passos na vida cristã, caminhando com Cristo, desenvolvendo a nossa fé em Cristo. Então, ele falou, realmente, então a gente não pode parar. A ovelha ela não pode ficar abandonada. Não pode ficar. E essa é uma das razões do pequeno grupo. Obrigado, Tico, pela sua participação. Quero chamar aqui a nossa próxima participante, que é a irmã Beth, que cantou aí, vocês viram, cantou no começo, também vai cantar no final. Beth, obrigado, tá bom, por estar aqui conosco. Beth também é componente desse pequeno grupo, Deus é meu juiz. E Beth, manda um abraço aí para o teu esposo, para teus amigos do PG também, e também teus familiares. Quero mandar um abraço para o meu querido esposo amado, para minha irmã, para os meus amigos do PG, que eu amo de verdade. E aí, conta para a gente um pouquinho da alegria de pertencer a esse pequeno grupo. Esse pequeno grupo, pastor, ele é assim, eu digo que é um renascimento semanal, diário, sabe? Em ajudar as pessoas como a gente faz, né? Como os meus colegas já falaram. É assim uma satisfação muito grande. Meu coração, ele se preenche. Quando eu chego em casa, depois de uma ação que a gente faz nos domingos, como foi falado, eu percebo que eu tenho tudo. Eu não tenho que reclamar de nada. Então a ação social que vocês fazem faz bem para você, né? Essa é a verdade. E é sempre assim, né, Jabson? Quem trabalha não tem razões para reclamar, nem motivos para ficar triste, está sempre envolvido e fazer o melhor para Deus. A palavra do Senhor é muito clara, né, pastor? Melhor dar do que receber. Cada vez que nós conseguimos fazer isso, nos dar de verdade para o trabalho que o Senhor nos chama a fazer, está aqui, ó, satisfação, alegria, aquele sentimento, pastor, de dever cumprido, sabe? Não que ninguém aqui queira ser salvo pelos méritos ou por obra, pastor, não, mas aquela paz no coração de fazer o que o Senhor Jesus mandou fazer e pregar o Evangelho. Pregamos o Evangelho tanto pela palavra como também por nossas ações.
né? Tanto por um quanto por outro. Então, fica agora com um belo testemunho do pequeno grupo, que você vai ver agora de um PG que vive em comunidade, que vai também aí, como o PG Deus é meu juiz, ser um exemplo para a gente também estar seguindo e fazendo a vontade de Deus. Imagine um grupo de bons amigos que tem um encontro marcado uma vez por semana. O pequeno grupo Passaré proporciona momentos de comunhão, troca de experiências e relacionamento entre os seus membros. Tendo como missão fazer o bem, o pequeno grupo adotou a família da dona Rosenilda e desde então a tornou seu ministério. Um ministério que começou na amizade. A amizade surgiu quando eu os conheci. Primeiro eu conheci a mãe e as filhas. Elas sempre passam aqui na rua porque elas reciclam o lixo dos condomínios, né? Elas são recicladoras. E eu vendo elas passando com aquele carrinho, e eu levei um lanche para elas. E corri, chamei, e a partir desse momento foi o primeiro encontro, né? Nunca tinham me reconhecido, porque eu trabalho com reciclagem. Aí os pessoal via, né? Nunca fazia de conta que não estava vendo ninguém. Aí pronto, tudo mudou. Graças a Deus. Até que quando em 2016 o PG Mais Tali lançou um desafio para os grupos. Eles lançaram a seguinte situação: o PG ele tinha que realizar uma ação social. Então, quando surgiu a necessidade de fazer uma ação para o desafio do PG, a gente imaginou logo a família, né? E aí a gente foi convidá-los e tudo para poder fazer parte desse momento. No final do ano promoveu essa ação, a gente fez uma ceia bem bacana, a gente convidou pessoas, amigos, e a gente fez uma grande ceia. E nessa ceia de Natal a gente fez um momento de oração, passamos a palavra, trouxemos, além de uma ceia legal, a gente também trouxe presentes, a gente disponibilizou algumas coisas para que a gente pudesse tanto se agraciar como agraciá-los pelo dia em que eles nos vieram representar. A primeira vez foi uma surpresa para mim. Primeiro ano que eles fizeram foi uma surpresa. Quando eu cheguei lá no condomínio, eu não sabia nem o que é que eles iam. Era só uma palestrinha que eles iam fazer com a gente. Quando eu cheguei lá, foi aquelas coisas bem muitona. Quando foi esse ano, ele foi lá onde eu moro, na minha casa. E aí a gente levou carro, levou presente, e nós fizemos uma serenata enorme. E o que impactou a vida da família e daquelas pessoas que estavam na redondeza, porque todos saíram para dar uma olhada, para ver e se emocionaram. Foi muito lindo. E aí a gente fez uma cesta também bem bacana e fomos deixar na casa deles. Quando nós tivemos o contato de ir até a casa deles, a gente abraçou a causa mais ainda. Essa família que eu estou conhecendo estão transformando a minha vida, a vida da minha família também. Na verdade, não mudou apenas a vida deles, mudou a nossa vida também, porque a gente passa a sentir um pouquinho da felicidade que Deus sente, a olhar assim para a terra e ver os filhos se ajudando e se eu tenho oportunidade, eu posso andar a segunda milha e fazer mais pelo meu irmão, muda completamente. Então a nossa missão como pequeno grupo, transpassar aquilo que a gente prega lá dentro da nossa igreja, daquelas 4 paredes, que é pregar o evangelho e ajudar as pessoas nas suas múltiplas necessidades. Bom, nesse momento nós vamos dar início então agora à lição do PG, de número 23. Essa lição ela vai falar para nós a importância de não olharmos para trás, o quão isso é importante para os dias de hoje. O texto base está lá em Lucas capítulo 17, e ele começa na verdade no versículo 20, quando Jesus ele começa a falar da sua vinda, né, do dia em que ele virá para nos buscar. E ele vai falando ali que a volta dele será como nos dias de Noé, onde comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Na sequência, ele também vai dizer que assim também foi nos dias de Ló. E você sabe que Ló é aquele que foi sobrinho, né, de Abraão, que viveu em Sodoma e Gomorra. E ali também o povo bebia, comia e
se dava em casamento. Ou seja, vivia uma vida despreocupada, pensando apenas nas conquistas materiais desse mundo. E aí o Senhor Jesus, ele nos faz uma advertência quando ele diz aqui no verso 20, no verso 32 e no verso 33, quando ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. E na sequência ele vai dizer o seguinte: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, a salvará. Quem foi a mulher de Ló? Nós não temos o nome dessa mulher, mas sabemos que ela viveu com sua família em Sodoma e Gomorra. Ali ela teve filhos e filhas, e com certeza eles eram prósperos. Eles tinham uma boa vida em um sentido financeiro, uma boa casa. Eles tinham muitos bens. Mas diz que o juízo de Deus estava para ser derramado sobre aquelas cidades: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, algumas cidades circunvizinhas que ali então ficavam. Mas no momento de tirá-los da casa, a dificuldade não foi tão simples, né? Houve uma certa dificuldade. E qual foi a dificuldade? O coração deles estava nas coisas materiais. Ló tinha filhos e filhas casados que não o ouviram, não queriam de alguma maneira abandonar aquela vida que tinha, não acreditavam que realmente Deus fosse derramar juízo sobre eles, e os bens, as famílias, dificultaram com que ele saísse. Mas os anjos, praticamente meio que tomando pela mão, os arrastaram para fora e o mandaram embora. E com uma palavra: não olhem para trás. Mas diz que, em determinado ponto do caminho, a mulher de Ló olha para trás. Ainda que tenha sido apenas uma olhadinha rápida, ela olhou com o coração, com desejo de tudo que estava deixando para trás: sua família, seus filhos, talvez seus netos, sua bela casa, quem sabe suas riquezas. E quando ela olha para trás, diz que ela se transforma numa estátua de sal. Nesse momento, amados, isso vai nos servir de exemplo para os dias de hoje, para que compreendamos que, por mais que estejamos vivendo nesse mundo, chegará um momento que Deus também irá nos tirar desse mundo. E que quando chegar esse momento, que as coisas materiais não façam parte de nossa vida, não permita que nós fiquemos nesse mundo. A serva do Senhor disse certa vez em um dos seus livros que quando nós pedimos prosperidade nesse mundo, nós estamos pedindo para Deus para ficarmos nesse mundo. É importante termos uma casa, sim. É importante termos um carro, sim. É importante termos um bom trabalho, sim. Mas que essas coisas sejam secundárias em nossa vida. Nunca esquecermos que primeiro reine sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Não é verdade, meus amados? Sim. Essa lição é maravilhosa, não é? Ela nos faz lembrar da importância de ter Jesus como primeiro em nossas vidas, todos os dias, que todas as coisas são acrescentadas. Primeiro Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Infelizmente, estamos vivendo num mundo hoje, amados, que não é bem assim, né? Estamos vivendo num mundo onde as pessoas colocam os bens materiais em primeiro lugar e Deus em secundário, terciário e até quarto, quinto lugar em nossas vidas. Mas essa lição vem dizendo que, em algum momento na história, Deus vai nos chamar a sair para uma nova vida. E nós não devemos ficar olhando para trás e desejando aquela velha vida, mas prosseguirmos sempre em frente. Ou como disse Paulo, né? É esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, que alcanço o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus e a salvação que Ele tem para nos dar. Bom, Beth e Tico, né? Eu quero convidá-los aqui para a gente então dar início aqui à nossa lição. E tem algumas liçõezinhas aqui que nós poderíamos aprender junto e também com os irmãos que estão em casa. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: diz assim: em que sentido as pessoas hoje não desejam o céu? E em virtude do que? Em virtude do que tem na terra. Ou seja, em que sentido hoje as pessoas no mundo, seja religioso ou não religioso, elas de fato não têm desejado o céu? E tudo isso é em virtude do que tem na terra. Eu acredito que é porque, pelo fato de terem uma boa vida aqui, talvez já estejam vivendo até o mundo aqui, e elas acabam não desejando. É isso mesmo, Beth? Você concorda com essa opinião, que em virtude do que tem na terra, acabam não desejando o céu? Sim, muitas pessoas que não conhecem, né, a promessa de nosso Deus, né, o tesouro que tem no final dessa jornada da nossa vida, muitas pessoas vivem a vida como se Jesus não fosse realmente voltar, né? Não, vai voltar daqui a 5, 10, 15 anos. E aí essa demora faz com que as pessoas fiquem conseguindo encontrar raízes aqui neste mundo, né? E esse apego, infelizmente, traz a perdição, porque se você mantém em seu coração o seu olhar aqui,
você não olha para o alvo e você também não faz a missão, que é levar a mensagem para um dia a volta de Jesus vir e você ir. Então você não tem um sentido quando você traz essa reflexão, né, de que as pessoas hoje têm o amor às coisas materiais. Então não faz com que você olhe para o alvo. Fica sem sentido a vida até, né? Algumas pessoas dizem muitas vezes, né, qual é o sentido da vida? Isso para mim é muito claro. O sentido da vida é Cristo. E as demais coisas são coisas supérfluas que Deus acrescentará à nossa vida. É isso mesmo, Tico? Você concorda aqui, amigo, com esse pensamento de que, infelizmente, devido talvez a um bom emprego, a uma boa casa, um bom carro, uma vida de luxo, muitas vezes acabamos vivendo o céu aqui e nem queremos viver o céu que o Senhor Jesus tem para nos oferecer? Sim, exatamente por essas questões é que nós vemos hoje, no dia de hoje, que as pessoas estão esquecendo do nosso Senhor Jesus, né? Porque ao invés de estar dando ênfase à palavra, buscando o conhecimento, elas estão buscando, em vez de buscar o primeiro lugar, que é o reino dos céus, elas estão buscando os bens materiais aqui na terra, em busca de uma prosperidade ao qual elas ainda não descobriram qual verdadeiramente o sentido dessa prosperidade. É verdade. Quando a gente olha para o texto, a gente vê Jesus fazer uma advertência ao povo antediluviano, né? Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. É pecado casar, Beth? De jeito nenhum. É pecado nenhum. Comer, Tico? Mas o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo num sentido de que nada disso é pecado. O problema é quando nós colocamos tudo isso, não é, no lugar errado. E qual é o lugar errado? Acima de Deus, né? Casar é correto, trabalhar é correto, estudar é correto, procurar querer ter uma vida melhor é correto, querer ter um emprego melhor é correto. Agora, a preço do quê? Quanto, né, Beth? Quanto isso vai me custar? Se isso te custar o reino do céu, então não é bênção, é maldição. Tudo isso é importante, sim, mas desde que Cristo esteja o primeiro na tua vida, que o teu coração não esteja preso nos bens materiais. Aqui é onde está a grande questão, não é verdade? A pergunta 2 aqui que eu quero fazer para vocês hoje, ela diz que, como João, em capítulo 14, de 1 a 3, nos mostra que, por mais confortáveis e estáveis que estejamos, o que Deus tem para nós é muito melhor. E o que foi que Deus prometeu para a gente aqui? Ele prometeu o céu. Ele disse, olha, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou lhe teria dito. Eu vou lhes preparar lugar. E se eu for, virei outra vez para lhes buscar, para que onde eu estiver estejais vós também comigo. O que ele está me oferecendo aqui? Ele está me oferecendo um lugar ao seu lado, Beth. Ele está me oferecendo um lugar na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais. Ele está me oferecendo uma vida, Tico, plena ao seu lado. Aí a pergunta é, né? As coisas aqui na terra, Tico, o ouro, a prata, as coisas passageiras, valem a pena abrir mão do céu por uma vida melhor, por um emprego melhor? Vale a pena, Tico? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Até mesmo porque o céu, Jesus, com a sua maravilhosa promessa ao qual ele nos deixou, ele tem muito mais além do que aquilo que nós encontramos aqui na terra. Ele disse uma promessa muito, assim, podemos fazer uma aplicação, né? Que aquilo que nos espera é muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos ou subiu ao nosso pensamento. Não é verdade, Beth? Beth, o Senhor também falou no Sermão do Monte para nós que nós não deveríamos juntar tesouros nessa terra, né? Que tesouros nessa terra a ferrugem consome, ladrões minam e roubam, e tudo isso é passageiro, não é verdade? Mas aquilo que ele tem para nos oferecer lá, Beth, ao seu lado, a eternidade, isso é passageiro, Beth? Será que em algum momento a gente vai perecer se nos agarrarmos às promessas de Cristo? De jeito nenhum. As promessas de Deus são eternas. São promessas lindas, maravilhosas. É bom você acordar todos os dias e, ao fim do dia, você dizer assim, ó, menos um dia, para que a volta de Jesus possa acontecer. O lar que está descrito lá em Apocalipse, de como vai ser a casa, né, a mansão que Deus tem preparado para nós, é muito além daquilo que nós possamos imaginar. O nosso pensamento não vai adiante das coisas, preciosidades que o nosso Jesus tem feito para cada um de nós. Essa bênção de Deus dizer que vai voltar para nos buscar é um consolo assim diário. É um consolo diário que eu digo, sabe? Principalmente agora,
no que a gente está vivendo, pessoas morrendo, mas lembrando da promessa que ele deixou. Eu vou voltar, eu vou ressuscitar, eu vou levar você comigo. Então não tem porquê você manter a sua mente aqui. Você vai perceber que, como uma pandemia dessa que pegou a todos nós despreparados, você vê que nós não somos nada. Então, as coisas também não são nada. Mas para Jesus, nós somos tudo. E somos tão tudo que um Deus, ele preparou um lugar magnífico para nós, que somos pecadores, feitos de pó, mas ele nos ama incondicionalmente. Como disse meu irmão Tico aqui muito bem, nós temos sempre que entender e compreender, amados, que beber, casar e se dar em casamento não é pecado. Porém, o que o Senhor está dizendo aqui para nós é que, assim como foi lá em Sodoma, também será nos dias de hoje. Quando nós olhamos de verdade para o mundo hoje, ele não está diferente do que foi Sodoma e Gomorra, onde os valores estão invertidos, onde você olha para um mundo onde as pessoas vivem despreocupadamente, vivendo da maneira como quer e bem entende. Não foi esse o plano de Deus para mim e para você. Eu vim de uma cidade grande. Quando nós moramos em cidades pequenas ou em bairros e não saímos muito de lá, nós não temos uma boa compreensão do que realmente nós estamos vivendo hoje. Mas quando olhamos para uma cidade grande, nós vemos o quanto o mundo está pecaminoso, em pecado, vivendo de uma maneira dissoluta, seria a palavra mais correta. E eu tenho certeza, Beth e Tico, de que nós, como cristãos, devemos ser exemplos nessa terra. Se nós vivermos com o coração apegados às coisas materiais, nós não seremos exemplo para que as pessoas também abandonem. Como podemos ser o povo do advento, pregar sobre a volta de Jesus e fazer planos para viver mais 100 anos nessa terra? Não, nós temos que viver e pregar de acordo com o que nós acreditamos, que Cristo virá sim em nossos dias. Os bens materiais são importantes? São, mas eles devem ser secundários em nossa vida e não o primeiro. Assim como os homens lá de Hebreus 11, nós temos que estar com nossos olhos na Jerusalém Celestial, para que quando o Senhor vier, nós possamos abandonar tudo o que temos aqui, porque lembre-se, para receber a vida eterna que Cristo, por meio do seu sangue, nos garantiu e nos prometeu, qualquer riqueza, qualquer coisa que nós tenhamos aqui, não passa de lixo, Beth. Não passa de lixo, Tico. Beth, minha amada, tuas últimas palavras aí para nós hoje, para os irmãos que estão nos assistindo em casa. As minhas últimas palavras aqui, nessa live de hoje, é que nós não possamos julgar como foi a mulher de Ló, que ela julgou o futuro, né? Que ela não sabia, ela vendo a cidade destruída, ela ainda queria ficar lá. Então ela julgou o bom futuro que seria, o belíssimo futuro que Deus tinha reservado. E que nós possamos fazer como o nosso irmão Jabson falou, fazer com que a cada dia seja menos um dia, que nós possamos nos preparar, o povo do advento, pregar essas boas novas dessa cidade celestial maravilhosa. E também existe uma música do Fernando Iglesias que diz assim: com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Então, que esse seja o desejo do nosso coração, com os pés na terra, mas com os olhos sempre no céu. Amém, minha amada. Tico, meu irmão, tuas últimas palavras aí para a gente, por favor. As minhas últimas palavras que eu queria deixar aqui para as pessoas, para os telespectadores hoje, encontra-se eu vou ler aqui uma passagem aqui que está em Atos. Eu gosto muito dessa passagem, porque foi ela que transformou a minha vida e fez eu refletir sobre a minha vida aqui na Terra. Está lá em Atos 17, 30 e 31, que diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou, acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, esse varão é o nosso juiz, nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia irá de vir julgar todos aqueles ao qual não aceitaram o seu sacrifício na sua cruz por nós, para nos levar para a vida eterna. Amém, meu amado. Deus seja louvado na tua vida, Beth. Muito obrigado, Tico. Muito obrigado, Beth. E é isso aí, meus amados, que neste mundo, como disse Beth aqui, esteja apenas os nossos pés.
mas que o nosso coração esteja de fato em Cristo Jesus. Que tudo aquilo que passou na sua vida sirva apenas de lembrança e lição para o futuro, mas que você não viva de passado. Você não é museu para viver de coisa velha. Cristo está à frente. Siga para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus, moldando e mudando a tua vida, em conformidade com a vida do varão perfeito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que essa é a lição mais importante, é abandonar aquele velho homem, aquela velha mulher que somos, e de fato a cada dia crescermos passo a passo, abandonando as coisas do mundo, para de fato podermos viver o que o Senhor Jesus espera de mim e de você. Eu quero também aqui deixar um recado para os meus irmãos que estão assistindo, né, dos PGs, que vocês continuem assim. Continuem aí buscando de alguma maneira entrar em contato com os irmãos, né, através de estudos aí pelo computador, por lives, por qualquer tipo de aplicativo, inclusive o aplicativo, né, do PG Mais Styling 2020. Vocês podem baixar aí no telefone de vocês, no computador, para que vocês possam estar sempre em contato pelo WhatsApp, pelo telefone, e não deixem de se manter em relacionamento, em comunhão, estudo da palavra. Apenas isso de verdade pode nos fortalecer e nos manter unidos nesse tempo difícil, onde estamos afastados fisicamente. Veja bem, fisicamente, mas não precisamos estar espiritualmente. Eu tenho certeza que se você se esforçar em fazer a tua parte, Deus vai te unir ao teu irmão, ao teu amigo, e todos nós estaremos unidos em um só espírito. E esse espírito é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Um abraço a todos. Quero te fazer um desafio. Se o seu PG ali está um pouco parado devido à pandemia, agora é o momento de vocês se conectarem e não deixarem de se reunir. Hoje à noite, por exemplo, ainda dá tempo. Você faz ali uma conferência pelo WhatsApp, utiliza outras ferramentas como o Zoom, para que você possa, então, estar conectado e junto do seu pequeno grupo. Então, não deixa de participar. Foi muito legal, foi muito bom, mas o próximo PG a participar pode ser o seu. Amanhã, não esquece, que estaremos juntos aqui às 9 da manhã para a nossa transmissão, para a nossa live. E você é o nosso convidado para estar junto. 9 da manhã começa a nossa escola sabatina, muito interativa, muito legal. E você é convidado a estar conosco, 9 horas. Lembrando também que amanhã é o sábado missionário da mulher adventista. Então, 25 anos, juntamente ali com o Ministério da Mulher. E será uma celebração mais que especial. Então, não deixa de estar conosco. E logo depois, às 10 horas, às 10h20, estaremos iniciando a liturgia do nosso culto. E depois a irmã Andréa Figueiró trará uma mensagem maravilhosa para todos nós. Então, não deixa de assistir e participar da nossa live, da nossa transmissão amanhã, ao vivo. Será uma bênção. Um forte abraço para você, um feliz sábado e te espero amanhã às 9 horas. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer todo o mal. Esse mal que me afasta de ti e que me faz passar tantas noites sem dormir. Devolve o sono, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz.
estava ocupada demais. Quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois nas garras do mal eu senti quão distante eu estava de ti. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, meu Senhor. Sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, tua paz. Me concede a paz. Me concede a paz. Sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, tua paz. Me concede a paz. Me concede a